gogóia. Eu sou a mosca. O tropicalismo não somente foi o manifesto que sacudiu a música brasileira no final dos anos 60. O tropicalismo extraiu, reprocessou e transformou em música elementos da cultura pop e também das artes plásticas, da literatura e do cinema nacional. Neste programa, o Som do Vinil investiga os fatores que levaram Gilberto Gil e Caetano Veloso à criação de um coletivo que resultaria na gravação de um dos álbuns mais importantes da música brasileira, o disco Tropicália, ou Panis et Circenses. Pare, Paulo. Pare a sua loucura, Paulo. A minha loucura e a minha consciência está aqui no momento da verdade, na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, resistir, e eu preciso cantar! O tropicalismo buscava fazer uma constelação de diálogos. Porque ali não é um diálogo só com a literatura, só com as artes plásticas. É com tudo e mais alguma coisa. É com a cultura de massa principalmente. Vamos passear nos Estados Unidos do Brasil. Vamos passear escondidos. Eu não gostava do nome tropicalismo. Mas com o passar dos anos eu achei que, na verdade, aquilo, o destino apontou a palavra certa. O tropicalismo é movido a essa reação, essa coisa de dizer, não, precisa ter uma restauração, precisa ter uma refundação na música brasileira. Vocês não estão entendendo nada! 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 Absolutamente nada! É isso que acontece quando as pessoas dizem sim. Foi o momento em que essas pessoas se encontraram, como numa espécie de uma encruzilhada. São vários caminhos, várias estradas, e se encontraram ali naquela encruzilhada, né? Tom Zé não fez nada, Mutante não fez nada, Caetano não fez nada, Gilberto Gil não fez nada, Rogério Duprá não fez nada, Gal Costa não fez nada. Um rebanho de vagabundos só fizeram prejudicar o Brasil. Nós nascemos todos, Caetano, Torquato, Capinã, Gilberto Gil, Glauber Rocha, a 20 quilômetros um do outro em linha reta. Então era a mesma creche, podia chamar creche tropicalista, era o mesmo berçário. Nós tínhamos desde o começo uma banca de preceptores babás, isso eu já vou dizer de boné preto, que é uma coisa um tanto lutuosa. Então, as primeiras coisas que nós ouvimos foi uma educação mozárabe, uma educação não aristotélica, através do cantador nordestino, a Provença do século XI e XII, os poetas provençais, que influenciaram a própria poesia concreta, cantando, por exemplo, é um dia, é um dado, é um dedo, chapéu de dedo, é de dal. Esse jeito de tratar a língua é provençal. O cantador nordestino, aquele cara que faz desafio de improviso, ele tem umas espécies de peças de confronto. Uma delas é a saga de Roland. Eles têm que saber tudo sobre a vida de Roland, os parentes, a noiva, o traidor. Então, o turbadu, a canção celta, a canção moçárabe, a canção oriental, são fonte de nascença da canção brasileira. O que aconteceu na cabeça de Gil, Caetano, Glauber Rocha, Torquato Neto, Capinã? Nós somos criados nessa creche. Aí, com 8 anos de idade, entramos na escola primária. O professor Arthur chegava para Caetano e dizia uma coisa. Ele ensinava aristotelicamente, mas Caetano estava acostumado, Caetano e Gil e Glauber estavam acostumados a raciocinar moçarabicamente. Então, na cabeça dele, eles comparavam o aristotélico com o moçárabe, dizia, tá bom. É quase igual, mas dá o resultado dá uma fraçãozinha estranha. Aí esse resto eles pegavam e jogavam aqui do outro lado do cérebro, chamado hipotálamo, que é onde o ser humano guarda a história dele próprio. A nossa placa mental
tinha uma série de coisas que era uma visão de mundo que a gente, por intuição, sabia que também era forte. Daqui a pouco o lixo lógico que estava na cabeça dos tropicalistas, dos que vieram a ser tropicalistas, pesava tanto quanto o que estava no córtex. Aí um dia deram uma pancada, misturou tudo, eles então passaram a ter outra visão de Brasil imediatamente. Caetano Veloso, Gilberto Gil. É o caso de dizer que hora foi isso. Eu penso que foi a hora que eles resolveram fazer o festival com a guitarra. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Caetano, escreve pra gente a cena cultural brasileira a partir da segunda metade dos anos 60, ali no qual o conceito do tropicalismo foi se formando. Em 64 teve o golpe militar. Curiosamente, recrudesceu um tipo de expressão artística política de esquerda, né? Espetáculos Opinião, a Arena Canta Zumbi, os espetáculos do CPC da UNE, que tinham sido a inspiração antes de 64, terminaram resultando em muitas coisas. Cinema novo, entendeu? Deus Diabo na Terra do Sol saiu depois do golpe. Porque o golpe veio, mas eles permitiam na área da cultura, eles permitiam muito. Só veio a mudar isso em 68. Aí eles foram duros na área cultural também. E o tropicalismo nasceu dentro dessa tensão, né? A bossa nova já era uma coisa estabelecida desde o final dos anos 50, do início dos anos 60. E também uma composição de música de protesto, né? Isso tudo criava um ambiente que dava uma espécie de fórmula de atuação. E o tropicalismo quis quebrar com essa fórmula. O mundo explode longe, muito longe, o sol responde, o tempo esconde, o vento espalha e as migalhas caem todas sobre Copacabana, me engana, esconde o super amendoim, o espinafre, o biotônico. Você acredita que o manifesto tropicalista, que o movimento tropicalista, foi, na verdade, o momento em que as artes da música, as artes plásticas, as artes do teatro e do cinema tinham uma convergência de ideias ali muito forte, como talvez em nenhum outro momento da música brasileira tenha acontecido, você acha? Eu acho que sim. E as pessoas se encontraram para pensar o Brasil em relação ao mundo, né? Que país era esse? Não é? Que continente era esse? O tropicalismo teve essa, digamos assim, essa comunhão com as outras artes, que é justamente a abertura que o tropicalismo trouxe dentro da música popular. Abriu todas as comportas. Eles estavam com fome, e aí imediatamente o que eles faziam, primeiro apaixonava Gil e Caetano. E depois eles também imediatamente se identificavam com quem se identificava com ele. Aí fizeram parte do movimento dessa maneira. Eu acho que foi um momento de luz cor, né? As muitas faces, né? De um mesmo cristal que era a arte brasileira. Navegante atrevido salió de Palos un día, iba con 3 carabelas. É uma tentativa de explicar um Brasil abrangente, feito de muitas referências. É uma tentativa de reinventar um país sem fissuras, sem divisões. Eu acho sempre que o tropicalismo foi uma visão crítica, uma retomada do nacionalismo em termos não políticos, em termos de Mário de Andrade, Oswald e um pouco a Semana de Arte 22. Eu acho que foi uma retomada, o tropicalismo foi isso. E eu acho que é uma visão crítica das coisas, misturado com Carmen Miranda, com Tropical Splendor do Cole Porter, né? Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pra Pepe não chorar. O tropicalismo buscava, né, fazer uma constelação de diálogos. Na verdade, o tropicalismo não é um diálogo só com a literatura, só com as artes plásticas, só com o cinema. É com tudo e mais alguma coisa. É com o pensamento social brasileiro. É com a cultura de massa principalmente. É com a ideia do pop.
da cultura pop, da emergência de uma cultura pop. É da crise de uma representação do projeto nacional popular. E por que não? De uma crise da esquerda, né? E da pauta das questões de esquerda naquele momento. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Mas o que e quem, falando assim das artes de uma maneira geral, inspirou diretamente vocês, Gil? Para que houvesse esse movimento no sentido do tropicalismo, foi deflagrador para mim assistir Terra em Transe, o filme do Glauber Rocha. Glauber Rocha já está aqui. O cinema de Glauber Rocha tem a ver com a mesma origem da gente, com a mesma banca de preceptores babá, a creche tropicalista e tal. É o Eisenstein no sertão baiano, não é? E ele tem uma formação muito requintada da Escola de Teatro da Universidade da Bahia, que foi a primeira escola de nível universitário. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida. Não tem abertura, não tem abertura. Caetano para Gilberto Gil, não tem abertura para os verdadeiros pensadores brasileiros. Vendo aquilo, eu senti que tinha que mudar a perspectiva da questão da música popular no Brasil e da cultura no Brasil em geral. Ah, não é possível acreditar que tudo isso seja verdade. Até quando suportaremos? Até quando, além da fé e da esperança, suportaremos? Até quando, além da paciência e do amor, suportaremos? Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real. Já o Gil foi pelo lado dele lá, sozinho. Ele ouviu nos Beatles uma coisa, e ele ficou falando que eu tinha que ouvir. Saiu acho que primeiro em compacto, e ele ficou falando que eu devia ouvir. E eu disse, tá bom, vou ouvir e tal. Alguma hora eu ouvi, e de fato eu achei espetacular. E ele foi para Pernambuco, ele tinha um negócio para fazer em Pernambuco, ficou uma temporada lá. E aí ele ouviu a banda de Pífanos de Caruaru. Junta banda de Pífanos de Caruaru com Sgt. Peppers. Era isso que você queria fazer no tropicalismo. Uma coisa que o próprio disco Sgt. Peppers de uma certa forma inspirava, porque o que é que você percebe? Eles fazem uma súmula das grandes influências. Você tem aí o folclore escocês, você tem aí a reminiscência das grandes bandas. O Sgt. Pepper é uma banda de música. Já me inspirava um pouco a buscar um equivalente do mesmo processo no Brasil. Mas a banda de Pífaro deu essa coisa ali, parecia, eu dizia, isso aqui parece o Sgt. Peppers, é como se fossem os Beatles, não é? Tem a ver com a faixa, inclusive, do Sgt. Peppers. Tem uma orquestra meio de coreto, assim. Isso. Uma bandinha de coreto. Uma bandinha de coreto. Então essa coisa, essa rusticidade da coisa da banda de Pífaro, com essa hipersofisticação de George Martin e a criatividade extraordinária dos Beatles, isso tudo me deu vontade de que a gente tivesse um equivalente brasileiro. It was 20 years ago today.
E o Caetano sabia disso, sabia que eu não ouço música. Tanto que o disco dos Beatles, nesse dia que ele me trouxe, na tarde que nós chegamos aqui, ele me trancou no quarto, tocou, ó que carinho, né? Traduziu faixa por faixa, me disse o que é que significava, jogado, o que era, o que não era. Tocou Sgt. Pepper's todo pra mim. E a seguir me levou para ver o Rei da Vela. Veja que dia fantástico, né? Aí jantamos e fomos ver o Rei da Vela. O Rei da Vela, que marcou profundamente o teatro brasileiro, foi dedicado ao filme do Glauber Rocha, ao Glauber Rocha, que nós todos tínhamos visto e aclamado, não é? Que é Terra em Transe. E nós ficamos deslumbrados com aquela imagem, com aquela possibilidade de se criar uma alegoria em torno do Brasil. O São Paulo tinha um teatro já, o Teatro Arena, que era um teatro político, exercia a política no teatro, o Oficina também, mas o Rei da Vela rompeu com todo esse sectarismo, com toda essa questão um pouco stalinista, explodiu ali cores e formas de expressão, o realismo crítico brechtiano, junto com o teatro de revista da Praça Tiradentes e uma ópera. Então eram as 3 fases, na realidade, do Rei da Vela de interpretação, não é? E eu vi o Rei da Vela em São Paulo, a montagem do Zé Celso, do Teatro Oficina, e fiquei maravilhado. Disse, mas isso aí é tudo que eu quero dizer. Fui falar com ele depois. Ficamos amigos até hoje. Então havia todo esse novo ambiente que se formou. Eu acho que, na realidade, essa peça, ela trouxe à tona novamente a importância fantástica, né, a crítica do Oswald de Andrade, em todo o seu esplendor, né, e Tarsila, com isso, todos os grandes autores e toda a turma da Semana de Arte 22. Vamos dar-lhes um passapé de perder o pé. Uma rasteira em grande estilo. Não nos preocupamos em ser novos, somos atuais. Pedro Álvares Cabral, sem acaso. É o saneamento intelectual que começa. Viva nós, fora vós. Vamos chamar o Paulo, o René, vamos chamar até o Aranha Sem Graça. A revolução modernista vai começar. A Semana de 22 é o seguinte, eu acho que o músico era carioca, era Villa-Lobos, carioquíssimo. Então a parte musical é do carioca. Havia o Mário de Andrade, havia o Oswald, não é? Eu acho que foi uma ação entre amigos. O Rio de Janeiro, eu acho que já era moderno, antes. Era a capital da República, foi a capital do Império, era o Rio de Janeiro onde as coisas aconteciam, sobretudo na parte jornalística, não é? Os grandes caricaturistas, era uma cidade moderna, músicos, grandes músicos da época, as origens antes de 22, né? Nos anos 10, né? O samba. Pensa que o Brasil dos anos 20 é um Brasil pós-Primeira Guerra Mundial, é um Brasil pós uma série de crises, né, que vieram desde os anos 10 para os anos 20. É uma sociedade paradoxal. Oswald e Mário perceberam muito claramente isso, mas a pintura brasileira daquele momento também, de que era uma sociedade que oscilava muito entre o arcaico e o moderno. E, na verdade, o desejo de 22 era um desejo do moderno, sabendo que existe também toda uma tradição que vinha anterior a esse desejo de moderno. Ninguém pode jogar fora uma tradição, ninguém pode jogar fora toda uma educação sentimental. Isso é a grande importância, eu acho, da Semana de Arte de 22. Pensar o Brasil, o que é a arte brasileira, o que é o povo brasileiro, o que é a mão do povo brasileiro. Mesma coisa eu digo em relação ao Tropicália. Torquato, Capinã, Tom Zé, Gil, Mutantes, Bethânia, Rogério, todos eles, na verdade, eram ouvintes de uma certa tradição que vinha de vários momentos, vinha de várias forças. É uma tradução da tradição. Está ligada à antropofagia oswaldiana, né? A ideia de antropofagia cultural que Oswald de Andrade constrói no manifesto e em parte da sua obra. Essa coisa do Mário Pedrosa dizer que o Brasil é um país condenado ao moderno é uma coisa muito importante, porque, na realidade, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que só há a possibilidade de ir para frente, em outras palavras, de experimentar, porque não há razão para voltar atrás no Brasil. Contato não contemplativo. Espectador transformado em participador. Proposições em vez de peças. Acho que o imaginário do Hélio, plástico, era extremamente sonoro. E o imaginário sonoro dos tropicalistas era extremamente plástico. Tem a ver com a estreita ligação
que os tropicalistas mantiveram com artistas plásticos de vanguarda naquele momento. É óbvio que existe um diálogo muito claro, não só com Gershwin, depois com a Lindonéia, mas é Poetica. Tem tudo a ver ali com a Lígia Clark, a Lígia Pape, mas principalmente com o Hélio. Quando eu penso num cara artista plástico, que começa a pensar que o objeto que o artista faz tem que tomar contato com o corpo do desfrutador, nossa senhora, que amor pela humanidade. O Hélio queria ser também um útero e botar todo mundo na barriga. Ele tinha uma gravidez cósmica de dizer assim, não, eu queria que meus objetos tocassem nas pessoas, fossem vestidos, que a arte pudesse ser uma continuação, um prolongamento do corpo das pessoas. O mesmo que a roupa faz na pessoa, que a roupa de todo modo, aí o tropicalismo também veio mostrar isso, que a roupa era uma espécie de linguagem e de arte. O tropicalismo, na verdade, veio para espanar, para provocar, sem buscar síntese, fazer uma grande bricolagem, um grande trabalho plástico, um grande trabalho de montagem, em que várias forças presentes na cultura brasileira, não só na música, mas em outras artes, estariam ali juntas, participando de alguma coisa nova. Quando eu cheguei aqui em São Paulo e Rio, eu falei para o Caetano, falei para o Torquato, falei para os meninos, Rogério Duarte, Capinã, disse, olha, a gente precisava fazer uma coisa desse tipo, uma coisa que de alguma maneira recupere a dignidade profunda dessa manifestação interiorana brasileira, traga isso para o círculo cultural propriamente dito, e ao mesmo tempo já junte com tudo isso essas novas ondas que estão chegando de lá de fora. E aí eu conversei com ele sobre o meu lado, as coisas que eu vinha pensando, casava bastante, entendeu? E a gente pensou em fazer uma intervenção consequente. Procurei muita gente no Rio, procurei muita gente o que aconteceu? Em todos os lugares, mas o pessoal não queria muito, não se interessaram. Não se interessavam. Alguns não vislumbravam muito claramente como essas coisas podiam, na prática, de fato, acontecer. Outros já estavam com problemas ideológicos muito, né, assentados. Música brasileira é música brasileira, é samba, é folclore nordestino, é isso, não pode, não dá para misturar. Aí Caetano virou para mim e disse assim, por que a gente não faz? Vambora, você toma conta da história musicalmente e eu vou cuidar das questões conceituais também, vou contribuir para a música, vamos fazer. Nós temos aqui, Torquato gosta da ideia, Capinã gosta da ideia, Rogério Duarte gosta da ideia, logo em seguida nós vamos encontrar Rogério Duprá também. A gente estava vivendo uma simbiose, nós, Caetano, Gil e todo mundo que estava junto, que era muito além do que só a gente dar uma olhada na música brasileira. A gente era consumido, entende, por aquilo tudo. Era como se fosse uma enorme chama. Agora, você imagina, você pega todos esses indivíduos e bota todo mundo junto dentro de uma sala, dá essa tralha que você está vendo. Agora, a abertura do Gil, a abertura do Caetano, a abertura de Tom Zé, a abertura de todo mundo, em todos os sentidos, eu nunca vi. Nunca vi em lugar nenhum. Então nós fomos nos aproximando dessas pessoas, a gente já vinha com essas conversas muito adiantadas. Então eu tive a ideia de fazer um disco coletivo, entendeu? E todos aceitaram. No próximo episódio, o Som do Vinil investiga os bastidores da criação e produção do álbum Tropicália. Até lá! É somente requentar e usar. É somente requentar e usar. O que é made in Brasil. Vamos voltar a ver. O que é made in Brasil. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação.